Assim, eu conheço o Bentinho desde criança, né? Assim, na verdade eu sou psicóloga, mas eu sou amiga da família, então eu consigo falar um pouco dele também por essa proximidade, né? O Bentinho, eu percebo que desde criança ele sempre teve uma tendência a se isolar, né? Assim, eu achava estranho, mas assim, eu não gosto muito dessa coisa de ficar diagnosticando, então eu não comentei muito com a mãe dele. Então ele tinha uma tendência de se isolar, bem recluso, hábitos assim de um menino assim um pouco depressivo, que não gostava muito de estar com as outras crianças. Aí eu percebi que ele foi desenvolvendo uma personalidade mais reclusa mesmo, né? E assim, e quando ele casou com a Capitu, eu percebi que ele tinha meio que uma obsessão por ela, uma coisa muito forte. De certa forma, desestabilizava ele psiquicamente. Né? Assim, na psicanálise, a gente costuma dizer que as pessoas, quando elas desenvolvem um transtorno mental, essa percepção aparece desde a infância. E eu percebia isso nele, né? De uma tendência a, vamos dizer, uma psicose. Né? O que seria psicose? A psicose seria um transtorno mental onde a pessoa deixa de viver na realidade e passa a construir uma realidade própria, né? Como se ela vivesse uma realidade imaginária, uma realidade interior. Né? Eu tenho a impressão que com essa obsessão toda, né, ele passou a viver nesse modo da psicose. Eu conversava muito com o Bentinho, a gente sempre teve uma proximidade, a gente se tornou amigo depois, né? E ele me falava que ele tinha muitos ciúmes do amigo Escobar, que infelizmente acabou morrendo. E assim, eu achava esse ciúmes dele um pouco doentio, um pouco obsessivo mesmo, porque assim, tudo bem, o Escobar é simpático, parece que é um rapaz, assim, parece que ele era um rapaz bem festeiro, pelo que eu via, muito diferente do Bentinho, mas eu acho que é um exagero achar que a Capitu poderia se interessar pelo Escobar. A Capitu era muito apaixonada. Mas eu sempre vi um amor muito forte entre os dois. Eu acho que de certa forma ela protegia ele também, ela cuidava dele, tentava fazer ele ficar mais próximo das pessoas. Daí eu acho que no final das contas ele começou a delirar mesmo, né? Achando que a Capitu estava traindo e que o próprio filho era muito parecido com o Escobar, né? E que de repente o filho não seria dele, seria do Escobar. Né? Então, toda essa questão da traição, né, não passou de uma invenção psíquica dele. Né? Foi uma maneira foi uma construção psíquica, foi uma fantasia que ele criou. Na verdade, se a gente fosse pensar na psicanálise, a gente poderia pensar que a Capitu é uma histérica típica. Né? Tudo bem, uma menina ótima que cuidava do marido, ou que, né, na época que eles estavam juntos, mas ela tem um quê de histérico, né? Ela assim, ela gosta de seduzir, é uma menina bonita, né? Uma mulher bonita, e é uma mulher que cativa, né? Os homens olhavam muito para ela, gosta de beber, gosta de fumar, usa um batom forte, né? Que chama atenção, roupas coloridas, né? Muito sociável, desinibida, totalmente contrário do próprio Bentinho, né? Enfim, então acho que não necessariamente ela seria culpada se houvesse uma traição, mas ela tem uma personalidade forte. Eu acho que eu iria mais pela via da psicanálise mesmo, né? Da psiquiatria, da psicologia. Né? A psicologia, a psiquiatria, enfim, acredita que quando a pessoa está doente, né, ela tem um transtorno mental, ela constrói uma realidade mesmo própria. Ela amarra a realidade de forma a ser coerente ao seu delírio. Então, assim, ele pode ter um olhar para o filho que ele vê características do Escobar. Isso não necessariamente quer dizer que ele tenha características do Escobar. Eu particularmente, eu acho que o Escobar tem uma aparência comum. Então, ele poderia parecer com o Escobar. Né? Ele me disse que ele estava escrevendo um livro. E que ele estava escrevendo esse livro porque ele não tinha o que fazer, então ele tinha uma necessidade de atar as duas pontas da vida dele. Eu achei muito curiosa essa frase. Uma pessoa que ata as duas pontas da vida é como se ela vivesse num círculo. Né? E assim, a pessoa que anda em círculo ela não anda para lugar nenhum. É muito comum a gente dizer que o psicótico ele tem uma vida errante, que ele não vai para lugar nenhum, ele não faz um plano como um neurótico, né? Ou até como um perverso. Ele não tem um plano, um caminho delimitado, uma construção de uma carreira, uma idealização de algo.
Ele tem uma vida que não vai para lugar nenhum. Então todas essas frases dele vão me levando a pensar, me levam a pensar que ele estava delirando mesmo. E que a Capitu, coitada, ela foi julgada erroneamente, é uma boa moça, tudo bem que tem seu lado histérico, né? Mas eu não sou moralista, eu não sou juiz, estou falando das estruturas da psicanálise somente, né? Mas que ela gostava que ela gosta ou gostava do marido, eu creio que sim. Aí que tá outro ponto que me chama atenção, assim, eu tenho a impressão que ele não tem, ele mesmo, ele não tem opiniões, né? Assim, desde criança eu vi ele seguindo muito os desejos da mãe, as vontades da mãe, né? Tanto que a mãe disse que seria importante que ele fosse para um seminário, porque ela fez acho que uma promessa, parece, e ele foi, sem questionar, mesmo amando a Capitu, e ficou com essa mágoa, né, dentro do peito, ainda bem que ele conseguiu resolver. E até assim, na própria relação com a Capitu, eu percebia que ele não tinha muito desejo, ele não tinha vontade, ele não se expressava, né, assim, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Ele simplesmente ia seguindo as vontades da Capitu. Então ele era muito mais, o olhar dele perante a vida era mais o olhar do outro do que o próprio olhar dele, né? É um olhar vazio, é uma característica comum mesmo do psicótico, né? Do esquizofrênico, de quem delira, de um olhar vazio, um olhar que não tem sentido, um olhar que não deseja. Ele tem essa característica de se menosprezar, né? De não achar que é uma pessoa interessante, que a Capitu possa amá-lo, né? Então acho que isso tem bastante a ver tanto com um psicótico como uma pessoa que é depressiva mesmo, né? Que não tem vontade, que não tem anseios, que não tem desejo, né? Que se isola, que é recluso, que não confia em si, né?